Olá, meu nome é Alessandra, eu tenho 28 anos e eu vim contar um pouco sobre o meu caso e o meu tratamento para vocês. Bom, eu vou ler aqui que eu escrevi um textinho no computador. No dia 28 de fevereiro, eu realizei um dos grandes sonhos da minha vida. Fiz uma cirurgia plástica de redução de seios, colocando prótese de silicone e lipoabdominoplastia. Fiz a cirurgia e passei super bem. Não senti dor pós-operatória, consegui andar lentamente com cuidado, comer bem e dormir. No dia 6 de março, eu tirei o dreno e seguiu tudo tranquilo. Já no dia 7, uma semana após a cirurgia, estourou um ponto na minha barriga. Rapidamente, esse ponto começou a aumentar de tamanho e virou um buraco em si. Na sexta-feira, dia 10 dias após a cirurgia, o doutor fechou a minha barriga, deu os pontos novamente e achávamos que iria cicatrizar normalmente. Neste mesmo dia, meu seio direito começou a apresentar uma vermelhidão em si e a gente acreditava que pudesse ser uma infecção, então comecei a tomar antibiótico também. Minha barriga estava evoluindo super bem após ter sido fechada novamente, até que no dia 16 de março, meus pontos estouraram novamente e virou logo de cara um buraco. E aí que o desespero começou a bater. Não dava para entender por que o meu corpo estava reagindo daquela forma. Nisso, o doutor recomendou já a sessão hiperbárica de oxigenoterapia para auxiliar na minha cicatrização. E começou diariamente a trocar meus curativos, incluindo aos finais de semana. A situação do seio ela piorou, também se formou um buraco e uma ferida em si, que não era simplesmente um ponto estourado, mas sim uma ferida mesmo ao redor do bico do meu seio. O outro seio esquerdo ele também teve uma leve abertura, mas nada comparado ao direito. Na segunda, dia 20 de março, o doutor me deu uma injeção de corticoide porque ele levantou a hipótese de uma doença autoimune. E aí, acredito que foi onde a gente começou a achar o caminho do meu tratamento. O doutor, ao levantar esse diagnóstico, ele entrou em contato com uma reumato que me atendeu na segunda-feira, dia 27 de março. E após 11 dias que minha barriga havia aberto novamente, e meu seio também já estava aberto, a reumato fechou o diagnóstico junto com o meu cirurgião, que eu tenho uma doença autoimune chamada pioderma gangrenoso. Para alguns poderia ser o pior diagnóstico do mundo, mas sendo sincera, depois de quase um mês da cirurgia, esse foi um dos dias com maior alívio, porque eu já estava com 3 feridas abertas no meu corpo, sem um diagnóstico, sem entender o que estava acontecendo com ele, e agora pelo menos eu sabia o que tinha e tinha um caminho de tratamento. Desde então, hoje já fazem 59 dias da minha cirurgia, eu tenho feito um tratamento com corticoide de alta dosagem, tomado suplementação de vitamina D, ferro para anemia, fazendo acompanhamento nutricional e também sigo fazendo minhas sessões de oxigenoterapia na câmara hiperbárica, que auxilia muito na minha cicatrização. E os curativos, eu também troco eles diariamente com o auxílio do meu cirurgião. Bom, é um processo de evolução, essa doença autoimune lenta, mas tem apresentado evolução, tem apresentado avanço e tem sido um progresso, assim, diário. E aí vocês perguntam o que é, o pioderma gangrenoso. Bom, é uma doença autoimune, uma dermatose neutrofílica inflamatória crônica e rara, então existem 3 casos para 1 milhão de pessoas. Eu digo que eu ganhei na loteria ao contrário, A causa das doenças muitas vezes é desconhecida e é de difícil diagnóstico, sendo muitas vezes clínico, É caracterizado por úlceras devido a uma resposta imune anormal do corpo. No meu caso, durante a cicatrização, o meu próprio corpo impediu o processo e se formaram as feridas e as úlceras. Eu não vou colocar foto aqui porque é bem feio, mas quem tiver interesse em conhecer melhor sobre, procura no Google pioderma gangrenoso. E aí vocês perguntam, não tinha como saber antes disso? Não, gente, não existe um exame em si para saber. A maioria das vezes esse diagnóstico, como eu comentei, é clínico. Geralmente acontece uma primeira vez para a pessoa descobrir. Eu nunca havia operado nada, tomado ponto, nunca tinha cortado profundamente o meu corpo. Então foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida em si e acabou aparecendo agora, Por ser uma doença autoimune, eu também vou ter que lidar com ela durante a minha vida, sempre tendo um tratamento pré e pós qualquer cirurgia que eu realize. E aí vocês perguntam, e acabou aparecendo agora, Por ser uma doença autoimune, eu também vou ter que lidar com ela durante a minha vida, sempre tendo um tratamento pré e pós qualquer cirurgia que eu realize. E aí vocês perguntam, o que eu acho que foi essencial durante esse processo para que meu tratamento esteja evoluindo. Então,
Como é uma doença autoimune, não é comum essa doença, o meu cirurgião com a reumato, eles tiveram um rápido diagnóstico. Então, apesar de parecer 11 dias um longo período, não é, foi um rápido diagnóstico, que já entrou com corticoide para inibir o avanço da doença em si. E o médico logo de cara indicou as sessões de oxigenoterapia na câmara hiperbárica antes mesmo, né, de ter o diagnóstico da doença autoimune. Então, como isso tem ajudado durante o meu processo de cicatrização, auxiliado, né, em todas as etapas que eu tô passando. Eu já fiz 30 sessões, tô começando mais 10 e eu, assim, posso afirmar que o corticoide, junto com o auxílio do cirurgião e dos curativos diários, mais a sessão e toda a equipe que dá o suporte pra gente, tem ajudado nesse progresso em si. Então, como eu comentei, já fazem 59 dias da minha cirurgia, mas, apesar de parecer muito tempo, para o quadro que eu tenho, tem sido avanços diários, contínuos, e a gente consegue ver progresso na evolução da cicatrização das feridas. E era isso. Obrigada por me ouvirem.